Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus seja conosco. É sempre motivo de muita alegria estarmos aqui para mais um momento de radiação. Esse programa tão gostoso que transforma os ambientes, transforma os corações, traz mais paz, mais luz, mais harmonia para todos nós. E hoje nós estamos aí muito felizes, né? Estamos no nosso 24º mês espírita. Tivemos um final de semana muito rico, com a vinda aqui do nosso querido irmão Hélio Tinoco. Passou em todas as casas, realizou um seminário maravilhoso ontem na Casa Espírita Cristã, renovou com toda certeza a nossa força, a nossa fé. E nós estamos aqui hoje para darmos sequência, né, realizando aí o nosso momento de radiação. Então, nesse instante, nós convidamos a todos para a nossa oração. Logo depois, nós faremos a nossa reflexão. E o final, então, ao final, nós faremos o nosso momento de radiação, que é aquele momento em que nós recebemos um passe espiritual, em que os irmãos derramam também sobre as águas que foram colocadas para fluidificar os fluidos medicamentosos, harmonizantes. Então, nós convidamos a todos para a nossa prece. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, Jesus, nosso irmão maior, que é o nosso modelo, o nosso guia, aos nossos queridos benfeitores espirituais, que cuidam de nos dar o suporte, as boas inspirações para a realização desse trabalho, de levarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, para todos os corações, todos os ambientes que nos acompanham, seja agora, nesse momento ao vivo, seja depois. Enfim, Senhor, nós estamos muito agradecidos por tudo e pedimos para que durante esse momento, esses irmãos amigos que estão conosco possam derramar sobre nós os fluidos benfazejos, edificantes, harmonizar o ambiente, dar a proteção que todos nós necessitamos, para que ao final, Senhor, desse trabalho, saiamos todos enriquecidos da Tua palavra e enriquecidos também, Senhor, dessas energias maravilhosas que nós já começamos a sentir em nós. Obrigado, Senhor, que a Tua paz e a Tua luz permaneça conosco. E em Teu nome estamos iniciando mais um momento de radiação aqui no nosso Centro Espírita Amor em Deus, no Facebook. Que assim seja. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos então iniciar o nosso momento de radiação de hoje. Nós vamos trabalhar o tema Deus não desampara, que está no livro, a lição número 92, que está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel, então, inicia esse capítulo, essa lição, com um versículo que está no Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, baseado nesse versículo, Emmanuel vem nos trazer a seguinte lição. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede, venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade
das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual será a da liberdade sob condição? Seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Então, aí, né, temos aí a ideia, né, da grandeza da bondade divina. E ele prossegue, então, falando que o Altíssimo fornece a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, meus irmãos, retomando lá no início, onde nós temos, então, o versículo, nós vamos falar um pouco agora sobre esse versículo. Então, nós temos aí, informando, né, que esse versículo está no Apocalipse 2. O Apocalipse 2, ele é o segundo capítulo do livro do Apocalipse, também chamado de Apocalipse de João, que está no Novo Testamento da Bíblia cristã. Então, pesquisando um pouco mais, nós verificamos que essa passagem ela diz respeito a uma revelação que foi dada a João sobre a Nova Jerusalém. João descreve que uma voz no céu anuncia o fim dos sofrimentos terrenos. E aquele que estava no trono, ou seja, o Cristo, anuncia a renovação de todas as coisas e o cumprimento de tudo o que estava escrito. João, então, descreve em detalhes a cidade, a Nova Jerusalém, brilhante, suntuosa, onde somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro poderão entrar, e ela não terá o templo de Jerusalém, pois Deus e o Cristo serão o seu santuário. E também por isso não precisará de sol e nem de lua para se manter iluminada. Então nós vimos, né, que esse capítulo ele está repleto de simbologias. Então esse segundo capítulo do Apocalipse de João, ele está repleto de simbologias porque ele narra aí uma visão que João teve. E Emmanuel, então, utilizou essas simbologias para nos trazer essa lição. Então, ele começa nos falando assim: se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões,
compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Bem, meus irmãos, então aí nós vimos, né, algumas simbologias, né? Como João falou que ouviu uma voz no céu, como ele ouviu aquele que estava no trono, que era o Cristo, né? Que ele trouxe também uma outra simbologia, que é os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles que estão, então, buscando, né, o Evangelho, a prática do Evangelho. Então, esse Apocalipse de João está cheio de simbologias. E Emmanuel, então, inicia nos falando que o Apocalipse possui simbologias de difícil compreensão para nós, ainda mais nos tempos atuais, em que os costumes e a linguagem são muito diferentes, mas que é possível, sim, extrair de algumas passagens lições valiosas que nos auxiliam a ampliar o nosso progresso espiritual. Então, como nós vimos aí essa visão de João, né, a respeito de uma nova Jerusalém, onde não haveria lá o templo, né, haveria sim, onde seria ali, não haveria necessidade de templos, e sim que o coração, o evangelho estaria no coração de todos. Então é uma simbologia. A gente vê que isso simboliza o quê? Uma terra regenerada, um planeta regenerado. E na época, né, o centro era Jerusalém. Então, segundo os estudiosos, esses símbolos se referem às perseguições que os cristãos sofreram dos romanos e sofriam ao longo da história. E que João, então, utilizava essa simbologia para detalhar o sofrimento que eles estavam passando. E ele utilizava esse meio, ou seja, esse tipo de escrita, através de simbologias, para falar com os outros cristãos, dificultando assim o entendimento por parte dos opressores. Já por parte dos religiosos, os religiosos entendem que João teria recebido, então, visões através de Jesus, por meio de um anjo, que a gente sabe que é um espírito de luz, que lhe mostrou o que aconteceria até o fim do mundo. Então, de entre esses acontecimentos, está o do momento em que haverá uma separação entre os que acatam ou não os apelos do Novo Testamento, que são voltar-se para Deus, arrependimento dos pecados, crer em Jesus como Messias e na regeneração espiritual. Haveria aí, então, uma divisão da humanidade entre aqueles que aceitaram e os que se negaram a ouvir os apelos e mudar, então, de atitude. É aquilo que a gente aprende com o Espiritismo. No final dos tempos, no final de uma era, existe aquele momento de transição em que aqueles que não podem mais continuar, porque vão ficar atrasando o progresso da humanidade, eles são, então, separados, eles são retirados e são degradados, ou degradados, né? São enviados para outros mundos, para lá continuar o seu processo de desenvolvimento, não atrapalhando quem está nesse mundo, quem está tentando, quem está se colocando à disposição, quem está se esforçando para buscar essa melhoria individual e coletiva. Então, Emmanuel prossegue nos falando assim: muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas, escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Bem, então, meus irmãos, o versículo, como nós vimos aí,
esse versículo mencionado por Emmanuel, ele nos fala, né, da rigidez utilizadas pelos dispensacionalistas. Os dispensacionalistas são pessoas, são irmãos que fazem uma interpretação muito ao pé da letra, muito rígida, sobre uma segunda vinda do Cristo, onde aconteceria então uma separação. E Emmanuel então nos diz que desse versículo nós podemos ter outra compreensão da generosidade divina, de como Deus é magnânimo, ou seja, de como Deus dá liberdade total a todos e perdoa sempre todas as nossas falhas e abandonos voluntários das tarefas com as quais nos comprometemos em realizar. Mas que Deus criou leis que regulam tudo isso. E por ainda estarmos muito aquém, nós não conseguimos apreender toda a grandeza e toda a magnitude dessas leis. Ou seja, compreender o Evangelho do Cristo, que é justamente são as leis de Deus, as leis divinas. O Evangelho do Cristo, o que ele contém? A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Jesus fala no seu Evangelho, na sua passagem, de todas as leis divinas. Então, Emmanuel segue nos falando, né, que essa imagem muito antiga de que Deus é um pai rígido e punitivo, necessária à época de Moisés e que foi desfeita por Jesus, ainda permanece em muitos segmentos cristãos que ainda acreditam em Deus como sendo um pai rigoroso, inflexível em suas decisões. Coube, portanto, a nós espíritas a missão de apagar de vez essas interpretações equivocadas, pois já temos entendimento suficiente para compreender que Deus é a perfeição absoluta, é a expressão da mais perfeita caridade. E a caridade verdadeira passa pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Portanto, Deus perdoa sempre. Nós, que muitas das vezes achamos que não somos merecedores, mas mesmo assim, ele já nos perdoou. Então, antes de pensarmos em pedir perdão, Deus já nos perdoou. Ele nos dá, a todo instante, novas oportunidades e espera o nosso despertar. Então, Jesus veio trazer essa visão para a gente. Mas, infelizmente, muitos segmentos ainda continuam pegando as coisas no pé da letra. E aí, por isso que a gente vê tanta incredulidade, tantas situações ainda no planeta, como essa que nós estamos vendo aí das guerras, que estão sendo retomadas com a violência enorme. E dando sequência, então, Emmanuel fala: se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e flexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Então, olha aí, nós não temos ideia do que é a bondade divina. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos, que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Bem, então, meus irmãos, Emmanuel faz aqui uma analogia, né, com a figura do juiz terreno, que usa a prerrogativa da liberdade condicional para com quem está encarcerado e vem tendo bom comportamento para nos mostrar que no reino de Deus existem, além dessa, muitas outras formas de misericórdia. E que a misericórdia divina ela é tão sublime que não fazemos a menor ideia ainda do seu alcance, da sua beleza e da nobreza de sentimentos. Então, nenhum pensamento religioso, ou seja, nenhuma escola religiosa, conseguiu, até agora,
mostrar essa grandeza, esse amor, traduzir isso aí. A gente não tem ideia ainda, devido à nossa pequenez, devido ao nosso estado ainda de evolução espiritual, ainda somos muito imperfeitos, ainda temos uma porcentagem de orgulho, de egoísmo, vaidade e outras coisas mais, ainda bastante significativa, e isso nos impede de ver a grandeza, a beleza, a nobreza, né, do amor de Deus que ele tem por nós. Então, ele segue nos falando que o Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. E aí ele encerra, então, falando que os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação do amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Bem, meus irmãos, então, Emmanuel nos traz aqui um conselho, né? Nós estamos num momento muito importante, que é o momento de transição planetária, e ele nos aconselha a fazermos uma revisão em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Nós vimos que esse momento que nós, parece que não, mas nós ainda estamos passando, que é o momento de pandemia, é um momento muito propício para isso. As instituições, as sociedades, os mais diversos segmentos humanos precisam aproveitar esse momento para fazermos uma profunda revisão em nossas atividades, em nossas formas de relacionamento e etc. E se queremos usufruir de um planeta onde a justiça social, a paz, a fraternidade, a caridade se farão muito mais presentes, porque a espiritualidade superará a materialidade, esse também é o momento de revermos nossos diversos tipos de posicionamento perante a sociedade, para que possamos rever nossas ações e trabalhar na construção de um planeta socialmente justo, sustentável, seguindo então no rumo do bem, da paz, nos tornando assim merecedores de conviver numa sociedade mais fraterna, onde o bem supera o mal. E por ainda entendermos Deus e sua justiça da forma em que a maioria do pensamento religioso ainda estabelece, ou seja, ao pé da letra, como um Deus punitivo, é que, na maioria das vezes, nós ignoramos os infinitos recursos de bondade, a suprema sabedoria, a perfeita justiça e o amor da forma mais sublime de Deus. Só quando nós atingirmos o grau de maturidade espiritual próprio dos espíritos mais puros e depurados, é que nós teremos, pela vivência constante da caridade, o entendimento real do poder, da justiça e do amor de Deus. Poder, justiça e amor que não nos deixa desamparados, mesmo que nós estejamos vibrando nas faixas mais negativas, sempre haverá algo ou alguém que fará renascer a chama do amor que jamais se apaga em nossos corações. Então, Deus é o amor. E o amor, por mais que nós nos afastemos de Deus, nunca se apaga. Nosso Pai, de infinito amor, de infinita justiça, de infinita misericórdia, está sempre aguardando pelo sublime momento do arrependimento,
que nos traz de volta ao caminho do bem, ao caminho da paz, ao caminho da luz, ao amor. Então, meus irmãos, é essa a nossa pequena colaboração nessa reflexão de hoje. E nesse instante, então, nós convidamos a todos para fazermos a nossa prece, o nosso momento, né, de irradiação com a nossa prece. Então, vamos buscar ainda mais a sintonia com os nossos espíritos protetores, que se encontram ao nosso lado, nos acompanhando durante todo esse trabalho, à medida que nós fomos nos concentrando, fomos entrando em sintonia, eles foram se aproximando cada vez mais de nós, derramando sobre nós energias salutares. Então, nesse instante, nós convidamos a todos para a nossa prece em favor de todos nós e em favor de todas as águas que foram colocadas para serem fluidificadas nessa noite. Deus, nosso Pai, infinitamente justo, bom e misericordioso, Jesus, nosso Mestre, Espíritos protetores, mensageiros de luz, queridos irmãos e irmãs benfazejas, que se encontram conosco desde o início desse trabalho, que nos deram todo o suporte, abriram as nossas mentes para captarmos esse conteúdo que foi trazido. Aqui estamos com os nossos corações alegres, com os nossos canais abertos para recebermos, através desses irmãos amigos, um passe espiritual. Que eles possam derramar sobre nós nesse instante essas energias benfazejas que foram preparadas com muito amor e carinho, à justa medida da necessidade e do merecimento de cada um de nós. Que elas possam penetrar em cada molécula do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, promovendo a harmonia, a paz, trazendo a proteção, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem. E que esses elementos medicamentosos, Senhor, possam também penetrar em cada líquido que foi colocado para ser fluidificado nessa noite, transformando cada um deles em um poderoso medicamento que irá nos auxiliar durante toda essa semana, nesse processo de equilíbrio, de proteção, de fortalecimento que nós ainda necessitamos. E assim, Pai, e assim, Mestre, e assim, queridos irmãos, estamos chegando nos momentos finais do nosso trabalho de hoje, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, agradecendo a esses irmãos amigos que nos ajudaram. E assim, Senhor, em Teu nome, nós estamos encerrando o nosso momento de radiação de hoje, desejando sempre que a Tua paz, a Tua luz, seja sempre conosco. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que Deus os abençoe e que Jesus os guie sempre. Os queridos irmãos e irmãs, estamos então encerrando o nosso momento de radiação de hoje, aproveitando mais uma vez a oportunidade para fazer um convite a todos, né? Essa semana nós teremos aí amanhã, terça-feira, dia 17, a nossa irmã Marta Celeste, às 19h30, estará fazendo a palestra lá no Centro Espírita Amor em Deus, convidando-nos a todos para estarem lá presencialmente. Aqueles que não puderem, podem acompanhar através do nosso canal do YouTube. É só entrar aí no seu navegador de internet, colocar lá youtube.com/@,
TV SEAD, e lá você vai encontrar o link, então, para assistir a palestra ao vivo e também terá a oportunidade de assistir a outras palestras que estão guardadas lá no canal. Nós teremos também no dia 20, próxima sexta-feira, o nosso irmão Oberdan Moreira Rocha, que estará também fazendo a palestra lá na próxima sexta-feira. E teremos no sábado, dia 21, um seminário com o nosso irmão Joaquim Mentor, que é de Niterói. Estará conosco, então, no próximo sábado, às 14h30, das 14h30 às 17h30, fazendo um seminário lá no Centro Espírita Amor em Deus. Esse seminário é da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. É mais um seminário, é mais um evento do 24º Mês Espírita. Então, nós convidamos a todos. Esse seminário não será transmitido, então, será somente para quem estiver presencialmente lá no Amor em Deus. E o Joaquim Mentor vai falar, então, sobre as alternativas da humanidade. Joaquim Mentor é um trabalhador excelente da doutrina, já esteve conosco aqui outras vezes na SEAPES, em seminários. Vocês vão gostar muito. Então, não percam o próximo sábado, dia 21, às 14h30, lá no Amor em Deus, o seminário com Joaquim Mentor, As Alternativas da Humanidade. E teremos no dia 23, próxima segunda-feira, mais um momento de radiação aqui no nosso canal do Facebook com a Lurdinha. Estará aqui na próxima segunda, às 19 horas. E, a partir de amanhã, nós já estaremos também disponibilizando esse trabalho lá no nosso canal do YouTube. Estará disponível também para vocês lá. E nós temos agora também um canal no WhatsApp. Então, é só você entrar aí no seu WhatsApp, lá em cima onde está atualizações, você procura lá pelos canais, aperta o sinalzinho de mais, para você incluir canal, dá uma procurada lá por cidade ou por nome, busca lá Centro Espírita Amor em Deus, você vai localizar o nosso canal, aperta lá, segue o nosso canal, e você vai poder receber também as informações da nossa casa, tudo que está acontecendo lá, através do WhatsApp. Então, um abraço aí, fraterno, carinhoso para todos, muita paz, muita luz. Até a próxima segunda-feira aqui com a nossa querida companheira Lourdinha. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, que Jesus nos guie sempre. Muita paz e muita luz para todos.